Olá, minha querida amiga, meu querido amigo que está estudando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos comentar com relação a um tema muito importante, que é o sinal de Deus para todos os povos, que se encontra na lei de Deus. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12, que nos diz assim: E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Vamos orar então? Pai de amor que estás no céu, nos ajuda agora, Senhor, a entendermos um pouco mais da sua palavra, algo tão importante que é o sinal que o Senhor tem para com o seu povo, de todos os povos, Senhor, para com todos os sinceros. Nos ilumina, nos inspira para este entendimento, Senhor. Nós te pedimos tudo isso humildemente pelos méritos de Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, meus queridos, existem vários textos na palavra de Deus que apontam para a veracidade do sábado, do quarto mandamento da Bíblia, e que demonstram claramente que ele não foi mudado dentro da palavra de Deus, não existe, portanto, autorização nenhuma para a mudança deste dia. Então vamos começar lendo o livro de Gênesis, capítulo 2, versos 2 e 3, que nos mostra quando foi estabelecido o dia de sábado, lá na criação do mundo, certo? Gênesis capítulo 2, os versos 2 e 3 nos dizem assim: E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Portanto, essa passagem bíblica já quebra um mito que ouvimos usualmente, né, de que o sábado é para os judeus, e isso não é fato. O sábado foi criado na criação do mundo, ali não existia ainda os judeus, então ele foi dado para toda a humanidade, certo? No livro de Êxodo, um pouco mais à frente, Êxodo 20, verso 8, temos o quarto mandamento que estudamos no comentário passado: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deuteronômio, capítulo 5, verso 15, nos diz assim: Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então nós vemos, além da criação, ter estabelecido o sábado na criação, em Êxodo, quando Deus liberta o povo, ele também ordena para eles que guardem o dia de sábado, certo? Depois temos o texto de Ezequiel, que lemos primeiramente, né, que diz que o sábado serve de sinal entre Deus e o seu povo fiel. E vamos ler agora um dos textos mais lindos, assim, em minha opinião, na Bíblia, que é Isaías 58, de 13 a 14, que também tem uma promessa relacionada ao dia de sábado. Isaías 58, de 13 a 14, nos diz assim: Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, esse verso é muito claro, né? E é maravilhoso. Não existe coisa melhor do que cavalgar sobre as montanhas, ser sustentado com a herança de Deus, né? Diretamente da parte de Deus. Então, são bênçãos maravilhosas para aqueles fiéis que observarem, guardarem de todo o coração o dia que mostra que o Senhor é o Criador do mundo, o memorial da criação, certo? A autoridade do nosso Deus, do Criador de todo o universo. Temos também em Provérbios, né, e em Deuteronômio, vamos ler primeiro Deuteronômio, temos alguns versos que nos falam da lei.
também está contida, onde também está contida o sábado, né? Deuteronômio, capítulo 5, verso 3, diz assim: Andarei em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Também Provérbios 10, capítulo 10, verso 17, nos diz: O caminho para a vida é daquele que guarda o coração, mas o que abandona a repreensão erra. Certo? Então vamos agora passar para o Novo Testamento e analisar os versos, né? Alguns versos, não são todos os versos que nós estamos estudando hoje por conta do tempo, né? Mas Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, vamos ler agora. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Essas são as palavras do próprio Jesus, certo? Hebreus 4:11 nos diz: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Tiago, capítulo 1, verso 22, nos diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. João, capítulo 14, verso 23, está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, no Novo Testamento, nós podemos ver que também não existe nenhuma autorização para a mudança do dia de Deus, né? Que é o memorial da criação de Deus, a autoridade de nosso Deus, certo? Temos dois versos agora importantes também. O primeiro, ele condena a hipocrisia no dia do sábado, e o segundo verso nos diz que o sábado é um dia para fazer o bem, para trabalhos espirituais. Então, Mateus capítulo 12, versos 11 e 12 nos diz: Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la dali? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. E João capítulo 5, versos 16 e 17, que diz também que é lícito fazer o bem no sábado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo estas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Trabalhos espirituais, curas, fazendo o bem no sábado, certo? E para finalizar, nós vamos aqui observar dois versos. O primeiro é Romanos 14, que nos diz, fala que é muito usado para muitos que não querem admitir que o sábado é o dia do Senhor e que não houve autorização bíblica para a mudança dele, né? E sim, tradições humanas que nós vamos ver, poderes apóstatas que nós vamos ver, né? Um poder apóstata que nós vamos ver no próximo comentário, pela graça de Deus. Romanos 14, ela não invalida a importância do sábado como dia de descanso estabelecido por Deus, como memorial da criação. Pelo contrário, ela fala de dias comuns, de coisas comuns, como, por exemplo, jejuar, e não fala sobre a lei, sobre o sábado. Há fortes evidências na Bíblia, você pode ver estudos, procurar estudos que vão te explicar melhor sobre isso. E também o segundo verso, que está em Lucas 16, mais especificamente 16 e 17, ele fala que a lei e os profetas duraram até João, mas isso não invalida a lei, não invalida o sábado. E sim diz que o verdadeiro cordeiro, que o sacrifício haveria de se cumprir no Novo Testamento, certo? Então, logo em seguida, do verso, né, de Lucas 16, que é: a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Logo nós vemos no verso 17: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então este verso também não dá autorização para a mudança do dia de descanso estabelecido por Deus. Então, espero que fiquem com Deus, reveja novamente, estude esses versos, leia sua Bíblia, faça o ano bíblico, familiarize-se com
à palavra de Deus, porque é ela que contém toda a verdade, que transforma e salva para a eternidade. Que Deus te abençoe. Até o próximo comentário, pela graça, misericórdia e grande amor de nosso Deus.